Ok, lifetime. Lifetime é uma das coisas mais cheiradas que existem em Rust, tá? Não vou te enganar não, é complicado pra caramba lifetime. Lifetime existe porque o Rust precisa saber, o compilador precisa saber quanto tempo as referências para as variáveis vão durar, porque ele precisa saber se você está protegendo isso, se aquela memória vai ser desalocada antes de ser usada novamente, né? Se vai dar algum erro, algum problema. E em Rust, a gente tem que escrever o lifetime das variáveis, tá? Especialmente quando a gente passa como parâmetro para a função. Na maioria das vezes, ele calcula os lifetimes e nem te mostra, nem exige nada disso, mas existem algumas situações que você tem que escrever a lifetime. E lifetime em Rust é um rótulo. Então ele é plic, um string, tá? Por exemplo, plic A, tá? Isso é um rótulo. Plic B é um rótulo. Plic C é um rótulo. Rótulos em Rust podem ser usados, por exemplo, para loop, para você dar next, continue, usando um rótulo. E para lifetime, tá? As etiquetas de lifetime, os rótulos de lifetime não mudam nada em tempo de execução, são só instruções para o compilador, tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma função que retorna quem é o menor dos dois strings, tá? A gente cria dois strings aqui e chama a função menor, passando referências. Eu estou recebendo referências para a string aqui, então eu informo a lifetime dessas referências. S1 tem um lifetime, plic A. S2 tem o mesmo lifetime, então eles vão durar o mesmo tempo. E o retorno tem que durar o mesmo tempo que esses strings originais aqui, tá? Isso é o que o lifetime quer dizer. Mas por que nesse caso aqui eu sou obrigado a informar o lifetime, se na maioria das vezes que eu tenho função que recebe referência para string, eu não uso o lifetime? Porque aqui a gente recebe duas referências para string, tá? E retorna uma terceira referência para string. O compilador não tem como saber quanto tempo vai durar essa referência devolvida, tá? Ele não sabe quanto tempo vai durar. Se você não colocar o lifetime aqui, ele não sabe quanto tempo vai durar essa referência, tá? Porque você está passando du dois, duas referências para string. O que você está dizendo aí é que o resultado da função não vai durar mais do que S1 e S2. Ele vai ter o mesmo tempo de vida que essas duas referências, que esses dois strings aqui. Existem três regras que determinam quando você tem que informar lifetime, tá? Ou quando não tem que informar lifetime. Existe um conceito chamado lifetime elision, ou omissão do lifetime, quando você não precisa ficar escrevendo isso. Então tem três regras para você não informar os rótulos de lifetime. As regras são essas aqui, ó. Cada referência nos parâmetros ganha automaticamente uma etiqueta. Então, se você tem dois parâmetros string, os dois vão ganhar cada um uma etiqueta diferente, tá? Ele não sabe se elas vão viver ao mesmo tempo. Até aí não é problema. Se você só tem uma referência de entrada, o retorno vai herdar a mesma referência dela. Por exemplo, você tem aqui uma referência, a i32, e um retorno i32. Os dois vão herdar a mesma referência, tá? Os dois, o retorno não vai viver mais tempo do que a referência. Se você tem várias referências e uma delas é self ou multi-self, o retorno herda a etiqueta do self. Óbvio, se é um método e esse método tem um retorno, o retorno vai herdar o lifetime que o próprio objeto tem. Então, nesses três casos, você não precisa colocar lifetime. Nos outros, você precisa colocar um lifetime, tá? Olha aqui alguns exemplos. Esse exemplo aqui,
eu estou criando um string e estou chamando a função echo com referência para o string. Só tem uma referência de entrada. Então, a saída vai ter o mesmo lifetime da entrada. Não vai durar mais do que a entrada. Então, acabou. Ele entende sozinho que o retorno vive tanto quanto a entrada. Outro caso aqui. Temos um método. Isso aqui é um método. Está recebendo self, está retornando um string. Se o método recebe referência para self, o retorno vai ter o mesmo lifetime do self. Nesse caso aqui, nem precisaria, são as duas regras aplicadas, tá? Porque só tem uma referência de entrada. Se tivesse vários parâmetros, aí valeria só a segunda regra. Como ele está recebendo referência para self, não precisa informar o lifetime na saída nem na entrada. Tá? E um exemplo 3 aqui, ó. Eu tenho uma referência mutável para self. É a mesma coisa, tá? A mutabilidade é explícita, então eu não preciso informar, é implícita. Mas o lifetime é implícito. Eu não preciso informar o lifetime na saída porque eu tenho uma referência a self aqui, não importa se ela é mutável ou não. Agora eu vou mostrar para vocês a correção do exercício. Eu até já fiz aqui, tá? Porque ele é muito grande. Tá aqui. O exercício enunciado é o seguinte: crie um exemplo com uma função que recebe três strings, S1, S2 e padrão. Se o padrão aparecer em S1, devolve S1. Se o padrão aparecer em S2, devolve S2. Caso o padrão não apareça em nenhum dos dois, devolva none. Tá? Então, vão ser três referências para string e uma referência retornada. Tá? E a gente vai retornar um option para uma referência de string. Ele vai ter que ter o mesmo lifetime, o que esse option está embrulhando vai ter que ter o mesmo lifetime dos parâmetros. Então, como é que funciona isso aqui? Ó? A função ela tem três referências para string. Tá aqui, ó. Três referências para string, S1, S2 e padrão. E retorna um option, que é uma referência para string. Olha o e-comercial aqui. Quando a gente usa lifetime explícito, a gente tem que anotar a função com um genérico do label de lifetime. A gente é obrigado a fazer isso. Então, o que eu quero dizer com esse plique A aqui é S1, S2 e padrão vão ter o mesmo tempo de vida do retorno. Ou seja, o retorno, o que eu vou retornar aqui, não tem um tempo de vida maior do que o tempo de vida dos três argumentos que a função recebe. Eu usei plique A. Ah, você pode usar qualquer string? Pode, você pode usar qualquer string. O padrão é usar plique A, plique B, plique C. Tá? Concordo que não é muito documentacional, mas é o que o pessoal usa por aí. Se eu uso lifetime explícita, eu tenho que declarar todas as lifetimes que eu uso no genérico da função aqui, ó. O resto é igual. Então eu recebo lá, faço um find, tá? E o find retorna um option. Então estou fazendo match nesse option. Se for sum, eu retorno, tá? Que eu fiz um match no S1. Então eu retorno o S1, sum de S1. Se for none, eu tento fazer um find no S2 com let e filet. Se for sum, eu retorno sum S2. Se não, return none. Simples assim. Tá? Ah, enrolou? Não, eu estou usando um match, porque o find retorna um sum, retorna um option. Ou vai ser sum, né? O que ele encontrou, a posição, ou vai ser none. Se for sum, eu só vou retornar um sum de S1, porque ele encontrou no S1. Ó. Se for none, eu vou pesquisar no S2. Se o resultado for sum, não me interessa onde ele encontrou. Encontrou. Eu retorno sum S2. Se não, eu retorno none. E acabou. Aí está satisfeito o option aqui. Agora, o que eu estou retornando, obviamente, tem o mesmo tempo de vida dos argumentos, porque é o próprio argumento.
Mas o compilador não tem como saber disso. Então, por isso que eu preciso colocar lifetime aqui dizendo que o retorno não vai durar mais do que os argumentos. E a função aqui é simples, ó. Texto, texto 2, texto 3. O que eu estou procurando aqui, ó? No texto, eu tenho eis o XPTO aqui. Texto 2, não tem XP. E texto 3, nem aqui. Então, eu dou lá, procure nos dois, texto, texto 2, a palavra XPTO. Em texto 2, texto 3, a palavra XPTO. Tá? O primeiro ele vai encontrar, o segundo ele não vai encontrar. Então, vamos compilar e executar. Tá lá, encontrou naquele primeiro, né, e nos outros dois não encontrou. Então, a gente demonstrou aqui o uso de lifetime.